Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de cervejas com a mesma base, mas que podem virar estilos diferentes. Para esse papo super cabeça e técnico, a gente está com Jamal Aldalak, o rapaz, o dono do canal Beer School. Ele é professor, engenheiro químico, cervejeiro caseiro e produtor de conteúdo no YouTube, no canal Beer School. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá, Prússia Beer e Viveiro Vandenberg. Agora sim, Jamal, dá um alô pra galera relembrar a sua voz. Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Jamal e meu sobrenome é a parte mais difícil sempre de falar, que é Awadala. Awadala, que eu vou errar sempre, eu sou disléxica demais. Mas tá tudo bem, nunca dá certo. Mas também meu pai não tinha o que fazer, foi colocar um nome todo estranho assim e errado ainda, né? Porque não é o sobrenome da minha família, é um pouquinho diferente. O meu e o dele que saiu diferente, assim, um pouquinho errado. Caraca! Passou por uma adaptação escolhida pelo seu pai ou pelo teu avô? Não, passou por uma adaptação quando meu avô chegou da Arábia aqui no Brasil e erraram o H por K e aí virou todo esse bolo. É um nome árabe adaptado. Só porque o K e o H são meio parecidos, né? É. Eu te entendo. O Bucol também foi adaptado. Acontece muito, né? Acontece muito no Brasil. Às vezes em função da cerveja, inclusive. É que a pessoa tomou muito. Bem-vindo, Jamal. Muito bom ter você aqui de novo. A primeira participação do Jamal foi lá no episódio 40, em que a gente falou de fazer cerveja em casa, né, cara? Fazer a sua própria cerveja, ó. Jamal, ainda no primeiro ano do Surra de Lúpulo, estava lá participando conosco. Bem-vindo de volta. E eu sou o Leandro, mas vocês podem me chamar do igual ao Freixo, mas diferente. Tipo... Grilo. Ai, Brasil. Jamal, a gente bate esse papo aqui bebendo uma cerveja e eu queria saber o que você vai beber aí. Porque você falou que não ia beber, mas acabou pegando. Ah, não tem como, né? Quando vem mais gente tomando, a gente se sente estimulado. Eu tô tomando uma aqui que a gente vai, inclusive, falar hoje no podcast. Esse é um estilo tradicional tcheco. Lá eles chamam de Světlezák e aqui a gente chama de Czech Premium Pale Lager. Então, vamos de Czech Premium Pale Lager ou Bohemian Pilsner, para os mais íntimos. Muito bom. E você, Lud, o que você tá bebendo? Eu tô bebendo o quê? Água. Eu tô chata, eu tô boring, eu tô bebendo água, meus amigos. Eu vou voltar, mas por enquanto eu tô de água. A gente vai passar a gravar no sábado pra você poder voltar a beber, tá? Exato. Sexta, sábado, domingo. Leandro, você que é igual o Freixo ou Porchat, mas é diferente ao mesmo tempo, tá bebendo o quê? Eu vou beber a Dude Pils, a German Pilsner da Dude. Vamos ver aqui, ó. Foi, mas não foi como a última gravação. Não foi como a última. A última foi muito bonita, né? Exato. Inclusive, estamos tomando uma cerveja que tem a mesma base, mas são cervejas diferentes. Ah, é. Combinado. Nem foi. Só que não. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, apoie o Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos. Ah, mas a grana tá curta ou você ainda não ama tanto a gente assim. O outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Bom, meus amigos, sem mais delongas, bora, Leandro.
Vamos. Jamal, eu sou leigo, né? Eu gosto muito de lembrar disso. Eu sou apenas um bebedor latino-americano. E aí, eu gostaria de entender na base, né? Vamos começar ali conceituando o que é um estilo de cerveja. Então, Leandro, a gente começa muito bem, porque o nosso objetivo aqui é falar sobre estilos de cerveja que têm uma mesma base. Mas estilo é um conceito muito moderno, é uma coisa que na história da cerveja está muito recente, que está bem consolidado aí, estilo há, sei lá, 20, 30 anos no máximo. E estilo, não existe um órgão formal que delimita, que fala o que são os estilos de cerveja. Estilos de cerveja, existem algumas organizações no mundo que se juntaram, viram como as cervejas eram feitas mais ou menos em cada lugar do mundo e falaram, bom, eu vou chamar isso aqui disso, isso aqui disso, isso aqui disso. Porque se você pegar, mais tradicionalmente, num país cervejeiro, numa República Tcheca, numa Bélgica, na própria Alemanha, e chegar lá, falar com cervejeiros mais velhos, você vai ver que esse conceito de estilo, que a gente chama aqui, muito bem delimitadinho, muito bem bonitinho, ele não é algo que os cervejeiros usam. Você vai lá na República Tcheca, você tem a cerveja clara, escura e a meio escura. Eles chamam assim, essa que eu tô tomando aqui é a cerveja clara tcheca. Lá eles chamam, aqui, né, se a gente for seguir um guia de estilos formal, que vai ser usado num concurso, a gente vai chamar de Czech Premium Pale Lager. Olha que nome bonito, imponente e robusto. Mas lá não, lá eles chamam, na língua deles, basicamente de Lager clara, Svetlesak. Cerveja escura eles chamam de Timave Pivo, cerveja escura. E a do meio eles chamam de meio escura, que é Polotimavi Pivo, que é cerveja. Mesma coisa na Bélgica, tem a Blonde, tem a Brune, a cerveja loira, a morena. Na Alemanha, eles são um pouco mais bairristas, né? Então tem a cerveja clara da cidade, por exemplo, a Munich Helles. Uhum. Então, começou a ficar meio sério esse negócio de categorização, usando alguns parâmetros mais objetivos, lá com o Michael Jackson. Vocês conhecem, já ouviram falar do Michael Jackson? Claro. Claro, estrela do pop dos anos 80. Cadeira. É o Michael Jackson, estrela da cerveja, né? Ele Com certeza. teve uma série bem popular que se chama Beer Hunter e ele rodou o mundo tomando cerveja. Ele é inglês e, bom, sendo inglês tá mais fácil, tá ali no meio da cerveja, né? Depois trouxe isso para os Estados Unidos e lá ele categorizava um pouco mais e ele, inclusive, ajudou muito o que é hoje a entidade que categoriza a cerveja que é a mais utilizada pelos cervejeiros, que é o BJCP. O que o BJCP fez? Isso há, sei lá, 20 e poucos anos, 30 anos atrás, que começou a ficar mais sério, né? Falou, bom, lá nos tchecos eles fazem essa cerveja clara, essa cerveja média, essa cerveja escura e ela normalmente tem esse teor alcoólico, tem essas características sensoriais. E eles falaram, bom, vamos chamar, como eles queriam fazer um manual para juízes poderem julgar a cerveja, falaram, bom, vamos fazer descrever aqui o que a gente entende como a cerveja tcheca clara e dar um nome para ela. E eles fizeram assim, parte por parte do mundo, e criaram estilos que nem existiam regionalmente. Por exemplo, Irish Red Ale, a Red Ale que a gente ama, assim, é um estilo que muita gente gosta, a cerveja vermelha irlandesa. É algo bem particular, foi o BJCP que criou, não tem a cerveja vermelha irlandesa na Irlanda. Hoje tem, né? Mas não existia isso. E o mais importante de falar de estilo é que estilo tem esse órgão que tenta fazer essa média, mas é uma média. Não é algo fixo, não é algo muito rígido, assim. O BJCP, ele dá alguns parâmetros quantitativos. Então ele fala, por exemplo, tal cerveja tem que ir de tanto a tanto de álcool, de tanto a tanto de amargor, ter de cor de tanto a tanto, tudo número mesmo, e dá alguns parâmetros qualitativos. Tem que ter esse aroma e não ter esse aroma, ter esse sabor e não ter esse sabor, e tem uma descrição certinha de como é. Mas não é rígido, as pessoas tendem a achar que é uma coisa muito rígida, e não é. Vou dar um exemplo. Existem muitos desses exemplos de cervejas maravilhosas que elas não seriam consideradas o estilo pelo principal guia de estilos, que é o BJCP. Vocês já tiveram a chance de ir para a Bélgica? Eu acho que a Lud, eu vi no Instagram dela que ela ou foi ou tá indo. Então, eu tive em Bruges esse ano, quer dizer, esse ano não, em 2023, e foi uma experiência sensacional, assim, nossa senhora. E aí vou à Bélgica agora em abril. Então, aí é diferente. Bruges, bem a cidade que eu queria, Lud, ficou perfeito. Ah, perfeito. Você foi no Degarre, em Bruges? Claro, pelo amor, colei adesivo do Surro e tudo no postinho. Degarre é um lugar icônico, você tem que, escondido, você tá, é lá no centro histórico, mas você tem que pegar uma viela,
você não acha Sim. direito no Google Maps, vira ali, sobe uma escada, entrar com um carrinho de bebê lá foi horrível, mas conseguimos. Aham. Você abre aquela porta pesada de madeira lá e tem um monte de velhinho Uhum. ouvindo música clássica e tomando tripel. Perfeito. E aquela tripel, olha, 9 de cada 10 pessoas que já tomaram consideram a melhor tripel que já tomaram. Mas ela não é considerada uma tripel se você for pegar o guia de estilos BJCP. Porque no guia de estilos BJCP vai até 9,5. Mas aquela tem 11,5 de álcool, muito além do estilo. E de 9,5 para 11,5 é muita coisa. Uhum. Agora, nem belga vai falar que não é uma tripel. É uma tripel. Sim. E uma das melhores que eu já tomei. Então, pra mim, é a melhor que eu já tomei. Não sei se tem um contexto da cena e tudo mais. O que você achou dela? Não, eu achei toda a experiência lá muito fenomenal. Foi a gente ficou 2 dias e meio, e apesar da cidade ser um ovo, eu teria ficado pelo menos mais uns 2, assim, pra repetir lugares e tal, e o único que a gente conseguiu repetir o lugar foi o Dagar. E eu achei o ambiente sensacional, então isso já te coloca num lugar, pra mim pelo menos, né, muito diferente de te transportar. E aí, você chega lá, tem uns caras, tipo, toda cerveja que você pede, o cara te serve um potinho com queijo, cada chopp que você pedir, o cara te serve um potinho daquilo. Eu acho aquilo muito gentil, sabe? E os caras lavando o copo com afinco, lavando e secando o copo o tempo inteiro. Você fala, cara, é muita responsabilidade no serviço. Aí você pega aquela carta de cerveja, vastíssima, com um monte de coisa, além das cervejas deles. Enfim, eu achei sensacional, assim. Saí de lá um pouco bêbada. E outra coisa que eu achei fenomenal em Bruges, em outros bares que eu fui, que eu não vou me lembrar do nome agora, é o bar tá lotado, todo mundo conversando num tom de voz agradável e tocando música clássica. Isso acabou com o meu coração, A música clássica foi bem marcante mesmo. né? E, então, nesse contexto, no Degarre, né, com essa cerveja, com a Degarre Tripel, que é maravilhosa, que quase todo mundo acha a melhor Tripel que já tomou, a gente vê que estilo não é uma coisa muito fechadinha. A gente tem o BJCP, a gente tem outros guias, o segundo mais famoso é o da Brewers Association, mas tem guia de regionais, tem guia da Holanda, tem guia da Finlândia, mas os mais usados são o BJCP, e o que tem que ficar muito claro é que o cervejeiro pode não estar nem aí pro guia, e o guia não é muito rígido, então a gente tem que deixar isso bem claro. Então o guia nem se propõe a ser algo muito rígido, ele dá as características ali, mas ele não quer ditar como a cerveja é feita. Então a gente sabe agora o que é um estilo de cerveja. Uhum. Então a gente tem 2 conceitos aqui. Cervejas de estilos diferentes que têm uma mesma base. Agora vem a parte difícil dessa nossa conversa. O que é uma base de uma cerveja? O que você acha que é uma base de cerveja, Leandro? Cara, eu sempre entendi a base da cerveja, assim, a formação do mosto, o primeiro mosto ali, quais são os maltes que eu estou usando, o que eu estou formando ali, sabe? É o mosto, antes de fermentar, antes de colocar qualquer aditivo, antes de fazer qualquer coisa, assim, vou cozinhar agora, primeira coisa, né? Para mim sempre foi esse ponto. Quando me falavam a base da cerveja, eu sempre entendia dessa maneira. Ah, tá, a gente tá falando a primeira etapa do mosto, antes de depois começar a colocar coisas. Nós cervejeiros, quando a gente fala de base, a gente normalmente refere a isso mesmo. A gente fala assim, bom, a base dessa cerveja é malte pilsen. Uhum. A base dessa cerveja é malte pilsen com caramelo. A base dessa cerveja é malte pilsen, a base de todas, praticamente. Malte pilsen ou pale ale, né? O malte mais claro. O malte pilsen e pale ale são maltes muito clarinhos, que eles são usados, assim, entre 80% a 95% ou 100% de toda a cerveja. Raramente uma cerveja, ela tem menos de 80% de malte pilsen. Então, o malte pilsen é a base de quase todas as cervejas. Mas a gente tem cervejas inglesas, normalmente tem uma base de malte pale ale, com maltes caramelo. Se a gente pegar cerveja, o mais fácil da gente diferenciar a base são cervejas de trigo, né? Que aí é bem icônico, porque aí o malte pilsen ele deixa de ser, tá ali na casa dos 70%, 80%, ele passa a ficar menos de 50%. E eu acho que, então, a gente define aqui como base da cerveja, mas é uma primeira definição, porque não tem uma definição de que é uma base de uma cerveja, né? É uma definição mais coloquial usada por cervejeiros, são o perfil de malte utilizado. E aí, dentro do perfil de malte, a gente pode ter maltes muito similares. O malte, só para dar um contexto aqui para quem não faz cerveja, o malte, ele é um cereal normalmente feito a partir da cevada, que é germinada e depois aquecido e torrado, curado. Se você torra muito pouquinho, você tem o malte pilsen ou pale ale. Torra muito pouquinho, o grão chega a 60, 80 graus no máximo. Você tem o malte pilsen ali na casa dos 60, mais para baixo, pale ale dos 80, 90 graus. Vai torrando mais um pouquinho, o malte, que é um saquinho de farinha, vai dando aromas que vêm da torra da farinha. O que é a torra da farinha? Um pão, por exemplo. Torra mais um pouquinho e dá um gosto de pão. Torra mais um pouquinho e dá um gosto de casca de pão. Torra mais um pouquinho, começa a dar mais gosto de torrado, anoseado. Torra mais um pouquinho, mais gosto de torrado ainda, biscoito. Torra mais um pouquinho, aí já começa a eliminar o amido, começa a virar chocolate, nozes, essas coisas, porque
Isso, o gosto do chocolate, boa parte não é do grão do cacau, é da torra. Uhum. A mesma coisa acontece com o malte. Torra mais um pouquinho, café. Então a gente vai ter nessa sequência. Essa é uma das categorias de malte. A outra é que o malte, o grão ele vira caramelo primeiro e ainda segue essa torra. Esses são os maltes chamados de caramelo. Mesma coisa, torra um pouquinho, caramelo. Torra mais um pouquinho, caramelo mais intenso. Torra mais um pouquinho, um caramelo, um toque. Torra mais um pouquinho, começa a ficar azedo. Torra mais um pouquinho, fica amargo, um caramelo amargo. Então são esses dois tipos de malte que a gente tem. Então a cerveja normalmente ela tem uma base de um malte base, Pilsen ou Pale Ale, e ela é composta por alguns maltes adicionais, que são esses maltes mais torrados, ou os caramelos, ou os de torra seca, que lembram ali a sequência da panificação, nozes, café, chocolate e assim por diante. Então, eu vou falar que o mais fácil que, quando vocês me convidaram aqui para falar sobre esse tema, me foi pensar em um grupo de cervejas que tem uma base comum e são estilos muito diferentes, são o trio da base de trigo. Calma. Respira. Calma, respira, homem, respira, senão a gente já tá lá na frente. Calma, dá um gole na cerveja. Isso, não deixa a cerveja esquentar não, cara. O cara é professor, meus amigos. Ele quer dar o conteúdo em 1h40 e vamos lá! Eu queria só dar um passinho atrás, porque eu acho que é legal a gente contextualizar aqui. Só pra gente voltar na parte de estilo ainda. Eu acho que quando você falou que estilo é uma média e que o cervejeiro, ele não tá preso no estilo, Uhum. ao mesmo tempo, você falou sobre a criação dos guias de estilo e foram aí que a gente começou a categorizar, mas para organizar a bagunça e, teoricamente, para poder, eu imagino, que para validar os concursos cervejeiros, porque talvez não existissem concursos cervejeiros antes. Então, se você não tem um guia de estilo, se você não tem uma parametrização, você não consegue catalogar para poder daí julgar. E aí, nesse sentido, o estilo faz diferença, tanto para o cervejeiro caseiro quanto para o cervejeiro profissional. Ele pode decidir não seguir o estilo, mas se ele quiser mandar para um concurso, ele precisa saber o que ele está fazendo. Então, eu acho que nesse sentido, a gente caracteriza o estilo de um jeito mais encorpado. Você concorda? Justamente, isso foi uma coisa muito precisa. O BJCP, que é o principal guia utilizado, ele é um guia vindo exatamente para treinar juízes. O BJCP vem de Beer Judge Certification Program, Programa de Certificação de Juízes Cervejeiros. Uhum. Porque tinha que ter uma forma, né? Quando você vai julgar uma cerveja, o seu gosto pessoal não pode interferir no julgamento da cerveja. Perfeito. Muita gente que não entende como um concurso funciona, pensa muito nisso, né? Que o gosto do juiz vai influenciar, mas o gosto do juiz não pode influenciar. O que o juiz faz? Ele lê o guia, fala, tem que ter isso e isso, não pode ter isso e isso. Uhum. Bateu? Pontua. Não bateu? Despontua. Penaliza. Perfeito. Então é muito importante. E você pode até sair um pouquinho do guia e mandar pro concurso e ainda pontuar bem, porque os parâmetros quantitativos, por exemplo, teor alcoólico, o juiz não tem capacidade de determinar, a não ser que seja... Eu acho que um ou outro concurso, assim, que eu sei até hoje, só o mestre cervejeiro Eisenbach utilizava o Beer Analyzer para ter esses parâmetros quantitativos. Mas o juiz não tem capacidade de saber, vamos pegar a Tripel de exemplo, 9,5 é o limite do BJCP. Ele não tem capacidade de saber se está com 9,5 ou 10. Uhum. 11 e pouco, aí já começa a ficar um pouco mais gritante. Mas dá para dar uma saída assim, desses parâmetros Sim. quantitativos, se ela ainda estiver dentro do estilo nos parâmetros qualitativos. E no parâmetro qualitativo da Tripel está falando que ela não pode ter o álcool agressivo e tal, e a Degarre consegue fazer isso com 11%, 11,5% de álcool. Perfeito. Maestria. Leandro? Eu queria trazer ainda sobre essa questão do estilo só mais um gancho. Toda vez que a gente fala de estilos do BJCP, né, e da rigorosidade de se manter dentro dos estilos, eu lembro sempre de... Vou puxar a história do Picasso. Picasso primeiro dominou toda a arte clássica, né, o padrão da arte, para então ele ir para o cubismo, para extrapolar tudo aquilo que as pessoas faziam. Ele fala, tá, agora que eu dominei, vou brincar de outras coisas. Né? Eu acho que para o cervejeiro caseiro, essa é a interpretação que eu tenho, e eu não sou cervejeiro caseiro, então é uma interpretação de quem está de fora. O estilo tem força de concurso e didática. Mas ele não deveria ser a regra universal, ainda mais se esse guia nasceu há poucas décadas, né? Se eu não me engano. Ele falou 20 anos. 4 décadas, 20 anos. E que começa a ser mais popular. Eu acho que começar a juntar como estilo é um pouco mais... Né? Mais antigo, mas enfim, popularizar 20, 30 anos.
E aí, assim, esse guia nasceu há pouco tempo para a história da cerveja. E, na verdade, o gostoso é experimentar, né? Extrapolar, romper as barreiras. Falar, tá, e se eu fizer isso com aquilo? Assim que nascem coisas como IPL, né? E se eu fizer isso com aquilo, né? E se eu fizer uma India Pale Lager? Vem de um guia. Eu acho seu comentário muito bom, Leandro. Muito bom mesmo. Eu tenho essa mesma visão que você. Eu dou aula sobre produção de cerveja, né? Tenho curso sobre produção de cerveja e nos cursos eu sou muito chato com estilo. Os cursos são muito fechados em estilos clássicos, porque é exatamente aquilo que você falou do Picasso. Se você começar dominando os estilos clássicos e saber fazer bem, dominar todas as técnicas envolvidas na produção de cerveja e dominar a precisão, eu quero fazer isso e chegou nisso, a partir daí você consegue liberar sua criatividade e fazer muitas coisas. Eu às vezes pareço até muito chato, principalmente nos meus cursos, com a parte de estilo, de ser bem fechado em estilo. Nos meus cursos eu não saio de estilo de forma alguma, porque tem esse quesito didático, exatamente como você falou. Mas a partir do momento que você domina a produção de cerveja, é muito mais fácil você ser criativo e criar coisas novas. Sim. E fazendo ainda, complementando o que você disse, uma das características dos guias de estilos principais, BJCP e BA, é que eles não são estáticos no tempo, eles variam. Os estilos vão variando, eles têm revisões. O BJCP tem revisão a mais ou menos cada 7 anos e o BA todo ano. E o que era IPA há 15 anos atrás é bem diferente do que é IPA hoje, que vai ser diferente da próxima revisão do BJCP. IPL não tinha, hoje tem. Sim. Catarina Sour, ou não tinha, hoje está no BJCP. Então, o mesmo estilo varia com o tempo e entram novos estilos que surgem através de experimentação. New England IPA, né, Hazy IPA, foi um exemplo que popularizou, estourou em 2016 e não tem como dizer que não virou um estilo à parte. Com certeza. Hoje está entrando nos guias. Sim. Com certeza. Aí, pra gente poder amarrar aquela questão das bases que você já explicou um pouco, pro Leandro poder partir finalmente pra falar de estilos aí, e aí falar dessas bases iguais que viram estilos diferentes. Leandro, quando você perguntou pra ele, ele citou o começo, o mosto, aí você falou da base de maltes e etc. Então, pra gente entender, é que começa tudo mais ou menos do mesmo jeito, né? Você tem que ferver a água, botar o mosto triturado, cozinhar, dali você pode decidir o que aquele mosto vai virar a partir desse momento. E aí, você começou com a base de malte pilsen, falou, vou adicionar mais coisa, vou adicionar adjunto, para daí poder ela ir se transformando em outros estilos. Ou não é só a partir do malte, você vai decidir fazer uma fermentação diferente e apesar da base ter sido a mesma, o resultado vai ser diferente também. Você tem a possibilidade de modificar, né, a partir dessa mesma base de maltes, a cerveja em 3 frontes principais. Tá. A forma como que você vai conduzir a fermentação e o micro-organismo que você vai utilizar para fazer a fermentação. A levedura, ela impacta muito sensorialmente na cerveja. A gente tem levedura mais neutra, a gente tem levedura que durante o processo de fermentação, conforme ela consome os açúcares do mosto e produz álcool, além do álcool, ela produz um monte de aromas e sabores juntos, e tem as que não produzem. E é bom, as que produzem são boas, as que não produzem são boas, depende do teu objetivo. Da lupulagem também, né? Então, se a gente está definindo a base aqui como o grupo de malte que a gente está utilizando e a quantidade de malte que a gente está utilizando, a gente tem a lupulagem para diferenciar. A gente pode usar tipos diferentes de lúpulo e quantidades diferentes de lúpulo, que numa mesma base vai ter um impacto, vai mudar totalmente a percepção da cerveja, não só na parte aromática, mas ela pode esconder ou deixar o malte aparecer mais, ela pode tornar a cerveja mais fácil de beber, mais difícil de beber, mais amarga, mais doce. Então a gente tem o lúpulo e a gente tem as técnicas de produção. Isso já seria talvez um pouco mais secundário, a técnica de produção hoje de cerveja é bem padrão, mas existem técnicas diferentes que você pode usar que podem dar resultados diferentes. Entendi. E até numa mesma base, e aí vocês vão ter que me ajudar como a gente conduz isso, porque eu posso ter exatamente a mesma base. Vamos supor que eu pegar uma base bem simples. Vamos supor que a gente pega um estilo inglês, a bitter. Tá. A bitter, na Inglaterra é bitter, mas a gente tem 3 categorias de bitter no BJCP, Ordinary, a Best e a Special. Você pode fazer a mesma cerveja colocando 90% de malte pale ale e 10% de malte caramelo, vamos supor. Se você fizer um pouquinho mais baixo, com menos malte, que vai dar menos álcool e menos corpo, você vai ter uma Ordinary. Aumenta um pouquinho, vira uma Best. Aumenta um pouquinho, vira uma Special. É a mesma base, só muda a quantidade também, né? Então a gente tem a quantidade de malte também, como um parâmetro para diferenciar estilos.
Pode ter uma mesma base, exatamente o mesmo malte, só que quantidades diferentes. Aí eu acho muito interessante que vai num lugar, para a gente já chegar nos estilos, porque eu acho que muito importante, é pensar nisso enquanto um cervejeiro profissional na eficiência de produção. Se é possível falar sobre isso assim, do tipo, você tá tomando um chá de lúpulo também? Ou isso... Isso é tererê. Deixa eu falar, caralho, o cara é doido. Mas enfim, nessa coisa da eficiência, eu vou produzir uma quantidade grande e isso vai se transformar em, sabe? Eu não sei se eu tô falando uma besteira sem fim. Se a cervejaria nem pensa nisso desse jeito. Como técnica tradicional inglesa, já que a gente falou de cerveja inglesa, e falando em eficiência, você pode fazer essa cerveja Special Bitter, por exemplo, do primeiro mosto que sai desse malte e depois lavar esse resto de malte fazendo Ordinary, por exemplo. É uma técnica de eficiência bem comum de usar na Inglaterra. Fazer um reaproveitamento, né? Quando você tira o primeiro mosto, que ele vai estar bem concentrado em açúcar, sabor, né, de malte, faz a primeira cerveja, e aí você vai ter seus grãos, seu bagaço, mas tem muito açúcar, muito sabor dentro do bagaço. Passa uma água limpa naquele bagaço, tira, obviamente vai ter bem menos açúcar essa água, mas você pode fazer uma segunda cerveja. Técnica bem comum de ser usada antigamente. Hoje, com as técnicas mais modernas, você consegue extrair até a última gota de açúcar praticamente num passo só, mas antigamente era super, super comum. Isso em inglês chama técnica de party guile, ou two runs, né? Você faz 2 rodadas, a primeira rodada você faz a cerveja de alta densidade, a segunda rodada você faz uma cerveja de baixa densidade. E se for ver, a base é exatamente a mesma, né? Aí. Porque saiu do mesmo malte. Perfeito. É verdade. Aí, ó. Daqui a pouco a gente vai chegar aqui e falar que a Session IPA, o processo deve ser parecido com esse, ou eu tô falando a besteira muito grande? Calma, segura. Ah, é verdade. Não, eu nem posso falar de Session IPA agora, porque a Session IPA tá lá no final do programa, meus amigos. Então, já que a gente quer estar louco pra falar de estilo, a gente tá louco, a gente não tá se contendo. Tá. Então, já que a gente tá maluco pra falar de estilo, vamos fazer essa análise daqueles estilos à base de Trigo, né? Então, a gente tá falando de Weizenbier, Witbier e American Wheat. Essa foi de longe a mais fácil de pegar uma cerveja que tem uma base similar, mas que são estilos muito diferentes. Talvez essa é a mais gritante de todas, né? Vocês já tomaram esses 3 estilos? Sim. Eles são estilos que são muito diferentes, né? Não tem... Até as pessoas tentam aproximar um pouco o Witbier com o Weizenbier, mas para mim isso é gritantemente diferente. São muito diferentes. Então, contextualizando, a Weizenbier é a cerveja de trigo alemã. Weizen é trigo, que pode ser Weissbier também, que seria cerveja branca alemã, tem esses 2 nomes. Ou Hefeweizen também, né? Foi comum, porque Hef é turbo, né? De levedura. Então é cerveja de trigo alemã. A Witbier é a cerveja de trigo belga. Wit também é branco, é cerveja branca. E tem a releitura americana delas, que é a American Wheat, que o wheat é trigo. Nessas cervejas, é usual você usar mais que 50% de trigo. Não tem uma regra fechada, você pode usar um pouco menos, pode usar alguns outros cereais, mas ela vem normalmente de uma combinação ali de em torno de 50% Pilsen, 50% trigo, ou 40% de malte Pilsen, 60% de malte de trigo, ou trigo não maltado, no caso da Witbier é comum usar trigo não maltado. Então ela tem uma base bem comum. Todas essas cervejas elas têm mais ou menos 50% de malte Pilsen e 50% de malte de trigo. Claro, tem a parte da liberdade do cervejeiro. O cervejeiro pode colocar um maltezinho mais escuro para dar cor, por mais que elas sejam chamadas de cervejas brancas, elas ficam muito feias se elas forem muito brancas, eu não acho legal. Então eu deixo um malte mais escuro para dar um pouquinho mais de cor, para deixar ela um pouquinho mais douradinha. Você pode colocar um malte para dar algum sabor, tem liberdade, mas a base da cerveja é mais ou menos metade de trigo, mais ou menos metade de Pilsen, e uma variação aí dentro. Agora, sensorialmente, como que é uma Weissbier? Weissbier é muito marcante, né? Sim. A presença da fermentação traz umas características que diferenciam bastante ela, né? Isso, exatamente. Ela tem um perfil bem único de fermentação. Ela tem um aroma de banana, que é feito durante a fermentação pela levedura, que é bem característico, e é uma característica do estilo, que está no guia de estilo. E ela normalmente também tem um aroma de cravo intenso. Então tem esses 2 aromas. E esses aromas vêm basicamente da levedura alemã utilizada nessa cerveja. A levedura de Weizen em específico, né, uma levedura bem característica, ela faz uma coisa que a maior parte das leveduras cervejeiras não faz, que é esse aroma de cravo. Esse aroma de cravo só algumas leveduras cervejeiras fazem, bem poucas, essa levedura alemã e algumas leveduras belgas.
Mas todas as leveduras selvagens praticamente fazem, a maior parte das leveduras de vinho faz. Durante a domesticação da levedura cervejeira, a levedura perdeu essa capacidade de fazer esse aroma de cravo, que é exatamente a mesma molécula que tem no cravo, chama 4-vinil-guaiacol. Então isso é bem particular da cerveja de trigo alemã. Ela é uma cerveja turva, ela é uma cerveja que tem esse aroma intenso de banana, ela é uma cerveja que tem esse aroma intenso de cravo. E aí o cervejeiro pode variar mais cravo, mais banana, deixar ela mais neutra e tal. Pegando essa mesma base, exatamente a mesma base, a gente não precisa nem mudar a base. O mesmo malte, mesmo trigo, pilsen, exatamente igual. Normalmente se usa trigo não maltado, mas pode ser maltado, que vai dar na mesma. Então pega exatamente a mesma cerveja, vai para a fermentação e usa uma levedura que não é POF+. Essa primeira levedura não é chamada de levedura POF+. Você usa uma levedura não POF+. Você vai ter uma fermentação mais neutra. Complementa com um temperinho. Coloca uma casquinha de laranja, coloca uma sementinha de coentro. A cerveja mudou totalmente. Ela virou uma Witbier. Certo. A Witbier normalmente não é fenólica. Fenólica é cravo, né? Normalmente ela não tem esse aroma de cravo. Ela tem algum aroma condimentado que vem ali do coentro ou de especiarias. Os belgas, eles adoram colocar especiarias na cerveja. Pouquinha coisa, você coloca um pouquinho de casca de laranja ali, só a raspinha, né? Da casca de laranja, é muito importante. Um pouquinho de coentro, se dá esse temperinho na cerveja, ela fica bastante refrescante, ela fica até mais neutra que a cerveja alemã, e ela vira uma outra cerveja que não tem nada a ver, sensorialmente não tem nada a ver. O que vocês acham? Vocês acham que Witbier e Weiss são parecidas? Mas elas são cervejas bem distantes sensorialmente, né? Bem distantes. Sensorialmente são completamente distantes. Acho que a cor é distante também, mas a questão da sensação de boca em relação à cremosidade, talvez até por conta do trigo, tem uma semelhança. Apesar da Weiss, eu acho que é uma que preenche mais a boca do que a Wit, né, nesse sentido. Exato. Ela tem muita levedura em suspensão, normalmente, a Weiss, né? Uma levedura que é chata de decantar. Hoje chamam o pessoal da Hazy IPA de Hazy Boys, né? Dizem que os primeiros Hazy Boys foram os caras alemão das Weiss. Que dizem que essa parte Hazy aí era justamente marketing, igual a IPA hoje. Olha só, que interessante. E outra experiência que eu acho é do drinkability, né? Assim, a Witbier, a sensação que eu tenho é que ela é muito mais fácil de ser consumida em volume, beber 3, 4, do que uma Weizenbier que vai pesando, aí você vai bebendo, aí tem uma hora que você fala, chega, já deu. A Weiss tem muito condimentada, muita levedura em suspensão, né? Embora a Witbier ainda tenha um pouco de levedura em suspensão, e é turva também, mas ela é turva por outros motivos. É turva porque normalmente usa trigo não maltado, porque às vezes usa um pouquinho de aveia também, não é necessário, mas pode ser. Então a Weiss, ela realmente tem essa impressão de mais pesado. E aí, o que os americanos fazem normalmente? Pegam os mesmos estilos e fazem as suas interpretações. A interpretação americana, em resumo, assim, né, tornando muito simplista a minha análise, a revisão americana é taca lúpulo. Pega todos os estilos clássicos, enche de lúpulo. É muito simplista isso, tá? É um pouco... Tá. Depois vai evoluindo e tal, mas num primeiro momento você pega os lúpulos americanos, que são lúpulos tem um perfil frutado mais intenso, são lúpulos que dão uma pegada mais refrescante para a cerveja. Eles pegam essa mesma base, malte de trigo, malte pilsen, pega uma levedura americana, normalmente a levedura americana é super, super, super neutra, ou talvez uma levedura inglesa nos primeiros momentos, que teve muita influência inglesa nos Estados Unidos, a levedura inglesa também relativamente neutra, e enche de lúpulo, dá um perfil sensorial de lúpulo. Agora você tem uma cerveja que tem nada a ver com as outras duas, agora não tem nada a ver mesmo. Uma American Wheat, ela lembra muito mais uma IPA, uma APA, do que uma cerveja de trigo alemão ou uma cerveja de trigo belga, embora tenha a mesma base. A base, malte pilsen e malte de trigo. E eu particularmente gosto. O malte de trigo, embora muita gente ache que ele seja responsável pela parte condimentada da Weiss ou da Witbier, na verdade é um malte super neutro, até mais neutro que o malte pilsen. Então, quando foi para os Estados Unidos, associou com uma levedura neutra, não colocou condimento, enche de lúpulo, vira uma IPA, uma APA, uma Session IPA, dependendo do... sensorialmente parecido, né, eu quero dizer. Essa já não tem nada a ver. Até Witbier e Weissbier, você consegue fazer uma equivalência ali de similaridade, mas American Wheat é bem diferente, né? Total. O que vocês acham? Não, eu acho muito diferente. E é muito legal fazer essa comparação aqui, destrinchando com você, que a gente vai aqui rememorando as camadas dessa diferença. Cara, muito bom. Né? Tipo, vai desveludando essas camadas. Então aí, deu o gostinho do estilo, vamos continuar nele aqui. E aí a gente agora vai falar das Pilsners. Então, vamos falar um pouquinho dessa
dessa família da German Pils, da Czech Pils e das suas variações? O que você tem pra entregar pra gente nessa brincadeira que tá... É a época delas? É o ano. Eu acho que elas estão ganhando muito espaço, né? Aham. A cena cervejeira popularizou muito com a Weiss, eu acho, aqui no Brasil. A primeira, há muito tempo atrás, parece que em outro cenário cervejeiro que não existe mais, a primeira cerveja artesanal de todo mundo era uma Weiss Beer. Hoje não é mais. As IPAs tomaram o mercado, mas existe um movimento quase anti-IPA acontecendo aí, ressurgindo as lagers. Eu tô um pouco nesse movimento, eu adoro fazer lager, eu faço muita lager. Hoje o estilo que eu mais faço é lager. Claro, eu tive muitos motivos para isso, né? Mas tive uma experiência incrível na República Tcheca, passei mais de 3 semanas viajando todas as cervejarias antigas por lá, foi algo super legal. E eu já era apaixonado, já era meu estilo preferido, a Bohemian Pilsner, e hoje é o que eu mais faço. Faço muita experiência com lagers e vejo que a cena cervejeira está convergindo muito com a lager. E aí, eu selecionei essas duas cervejas, esses 2 estilos específicos, o German Pils e Czech Pils, porque nesse caso, a diferença delas acaba sendo até um pouco mais sutil, apesar de elas serem cervejas que elas são conceitualmente, na parte de insumos, muito parecidas. Elas são cervejas bem diferentes, uma Pilsen, uma versão da Pilsen alemã, uma versão da Pilsen da República Tcheca é muito diferente, mas é diferente muito mais por processo do que qualquer coisa. Isso é muito interessante. E isso é algo que, por mais que eu já fazia muita cerveja tcheca antes, um pouco de alemã também, eu só consegui ver claramente a diferença estando na Alemanha e na República Tcheca e vendo eles fazendo lá, como eles fazem diferente a cerveja e viram cervejas bastante diferentes. Existe interseção, existem cervejas tchecas que parecem German Pils, existem German Pils que parecem Czech Pils, mas quando a gente pega, assim, processos mais tradicionais, onde elas se diferenciam, a gente consegue diferenciar bem. E a gente pode incluir nessa também as versões americanas de lagers, que são uma releitura desses estilos, né? São uma releitura americana, aonde eles utilizam um pouco de lúpulo americano, felizmente não é tão carregado assim em lúpulo americano, mas as versões mais padrõezinhas levam milho, daí foge um pouco, né? Mas se pegar uma International Pale Lager, aí talvez a gente pode jogar junto nessa análise. Eu tô tomando uma Czech Pils, o Leandro tá tomando uma German Pils. Não foi combinado, mas a gente vai falar dessas duas. Então, vamos lá. Ó, já começa a diferença na cor, Leandro. Olha a minha cor dela. Mostra a cor da tua aí pra mim. Tá acabando. Ó, tá acabando. Olha a diferença de cor. Vocês estão vendo que a cor é bem diferente? Sim. E é provável que elas foram feitas com o mesmo malte. Só com malte Pilsen. A sua, ela tem um dourado, né? Ela é mais dourada, cobreada, uma coisa parecida com isso. Ela tem um dourado intenso. Isso, um dourado intenso. A do Leandro é mais translúcida, mas, né? Se o copo dele se ele não tivesse a goela tão seca aí, meu Deus do céu, a gente ia ver o dedinho dele do outro lado, se a gente tivesse um copo mais cheio, correto? Isso. E é engraçado que a minha cerveja realmente ela é mais escura, mais dourada, a dele é mais clara. E pode ser, eu não sei da cerveja do Leandro, só sei da minha, né? Porque a minha fui eu que fiz. Mas as duas podem efetivamente serem produzidas só a partir de malte Pilsen e mais nada, e terem essas cores diferentes e essas características sensoriais diferentes. A cerveja, a German Pils e a Czech Pils, elas são cervejas razoavelmente parecidas. A versão alemã ela é um pouco mais atenuada, ela normalmente é um pouco mais clara, ela normalmente não é tão amarga, não tem um IBU tão alto, e ela geralmente não tem um malte assim tão expresso quanto na tcheca. A tcheca ela é um pouquinho mais escura, ela é bem mais amarga e ela tem um foco ali, um equilíbrio entre o malte e o lúpulo. Apesar dela ser mais amarga, ela ter mais IBU, quando você toma ela não tem tanta diferença assim. A German Pils ela tem um IBU um pouco menor, a tcheca tem um pouco maior, só que quando você toma elas são parecidas porque o dulçor da cerveja tcheca é maior e o dulçor da cerveja alemã é menor. Justamente porque a cerveja alemã ela é mais atenuada, mais açúcares foram consumidos, a cerveja tcheca ela é menos atenuada. Essa é uma das características principais que diferencia a cerveja alemã da tcheca. A cerveja tcheca ela é muito menos atenuada, a cerveja alemã é muito mais atenuada.
Atenuado tem o açúcar ali do mosto, não é todo o açúcar que é consumido, parte do açúcar fica na cerveja final, e o açúcar, ele dá a sensação de corpo e ele dá dulçor. O dulçor, ele mascara um pouquinho o lúpulo. Então, apesar da cerveja tcheca ser mais amarga, ela é um pouquinho mais doce. Então, o equilíbrio das duas é bastante parecido. Embora a tcheca ela seja tenha um pouquinho mais de presença de corpo, porque esse açúcar ele espessa um pouco mais a cerveja, né? Bom, se ela é feita da mesma base, as duas podem ser feitas unicamente de malte pilsen, mais nada, só isso, 100% malte pilsen. Elas podem ser o mesmo lúpulo. Cervejas tchecas normalmente usam Saaz, e o alemão gosta muito de Saaz, então elas podem ter o mesmo lúpulo também. Tá. Embora na Alemanha se use outros da família Hallertau, mas também usa na República Tcheca, mas elas podem ter exatamente o mesmo malte e exatamente o mesmo lúpulo. A gente tem duas diferenças agora que vão diferenciar bastante esses estilos. Um é de processo, o outro é de levedura. A levedura alemã ela é um pouco mais atenuante, ela consome mais açúcares. A levedura tcheca ela é uma levedura um pouco menos atenuante, ela deixa um pouquinho mais de açúcar residual. A levedura tcheca é uma coisa de louco, ela é uma levedura que não é muito moderna, então para você usar ela, efetivamente, você tem que usar técnicas bastante antigas. E aí que vem diferença de processo. A República Tcheca ela ficou parada no tempo cervejeiro. Ela não evoluiu, ela não passou pela revolução industrial que a maior parte das cervejarias teve. A maior parte das cervejarias lá, ainda hoje, usa técnicas que eram usadas, sei lá, da década de 40 para trás, de 30 para trás na cerveja. E essa é a forma com que eles fazem cerveja até hoje lá. E essa modernização que houve na produção de cerveja, ela veio parte para melhorar sensorialmente a cerveja, parte para melhorar, facilitar o processo. Então os tchecos, eles não passaram por isso. Então eles têm um processo muito mais demorado, muito mais difícil, que tem partes ruins, mas que tem partes boas. Porque a melhora do processo não foi só para melhorar a cerveja. Às vezes para fazer mais rápido. Então, isso não necessariamente melhora a cerveja. Os tchecos, a maior parte das cervejas lá, ainda fazem cerveja de forma muito demorada. E uma coisa que é bem tradicional lá, que eles só fazem cerveja dessa forma, é pelo processo de decocção. Vocês já ouviram falar nesse processo? Eu não. Não. Decocção é um processo chatíssimo de fazer. É um processo arcaico de controle de temperatura. Antigamente, antes de ter termômetro, como que você deixava os grãos cozinhando a 66 graus? Termômetro é uma coisa meio nova da gente. Termômetro não existe há tanto tempo atrás. Como que você deixava a 66 graus? Porque você tem que cozinhar o moço, você tem que cozinhar o malte entre 60 a 70. Menos não dá certo, mais não dá certo. Como que você deixa sem termômetro entre 60 a 70? Então, o que eles faziam? A água, ela ferve numa temperatura bem específica, 100 graus Celsius. Sim. A temperatura lá na República Tcheca vai estar, sei lá, 20 graus Celsius, 15 a 20 na maior parte do ano. Se você misturar uma parte do mosto a 20 graus Celsius com uma parte do mosto a 100 graus Celsius, você consegue subir para uma temperatura definida. E no processo de decocção, em vez de só cozinhar ali os grãos bonitinhos a 66 graus, ou fazer as rampas de temperatura que precisa, né, 30, 45, 60, eles pegam parte do mosto e vão lá e fervem com grão e tudo. Pega o grão, o malte, ferve. Não é usual, não se faz isso em nenhum lugar mais hoje em dia, não é uma técnica moderna. Você vai lá e ferve. Aí quando você pega esse grão com mosto, com água, com tudo fervido e mistura a parte dele no que está a 20 graus Celsius, eleva bem precisamente a temperatura para a primeira rampa. Aí você faz isso de novo, mistura, deixa ali um tempinho, tira a parte, leva lá para fervura, ferve 15 minutos, agora você tem um mosto a 45, um mosto a 100, você volta, quando mistura chega a 60. Aí você pega, deixa um tempinho ali converter, você pega esse grão, o mosto leva para fervura, ferve, volta, e assim eles controlam a temperatura. Esse processo chama decocção. Na decocção, você cozinha efetivamente, você ferve o malte efetivamente. E essa técnica é usada tanto na Alemanha quanto na República Tcheca. Mas, na Alemanha, hoje não é tão usada na Alemanha. Na República Tcheca é usada para tudo, até para fazer IPA. Não faz o menor sentido técnico para fazer IPA, mas usa até para fazer IPA na República Tcheca. Na Alemanha, eles modernizaram. Não é toda cervejaria que utiliza essas técnicas, e as cervejarias que utilizam essa técnica utilizam ela de forma muito mais branda. Na República Tcheca, mesmo na cervejaria mais famosa de todas, na Urquell, que é a cervejaria que produz mais de 1 milhão de litros dia, eles ainda utilizam essa técnica. E essa técnica lá não é só para controle de temperatura, é uma técnica para desenvolver cor e sabor. E lá, para eles terem esse desenvolvimento de cor e sabor, eles pegam e usam tinas de cobre para fazer a fervura com chama direta.
que do ponto de vista de processo é horrível, mas o cobre ele transfere muito calor, está em contato direto com a chama, transfere muito calor, e nessa transferência de calor acontece a caramelização dos açúcares e a produção de melanoidinas, de produtos de Maillard, que é a mesma coisa que acontece na carne, quando você sela uma carne, que é a mesma coisa que acontece quando você sela um pão com manteiga ali. A manteiga é só um veículo, a manteiga não participa. E isso dá cor, aroma e sabor para a cerveja. Na Alemanha também faz esse processo, mas é um processo muito mais brando. Na Alemanha eles controlam muito a energia dispersa. Na República Tcheca, eles é o contrário. Taca fogo e faz a decocção no cobre, que é para passar mais calor possível, para chegar na máxima temperatura possível, para caramelizar e fazer reação de Maillard. E aí é absurdo, porque você pensa, a Urquell produz mais de 1 milhão de litros dia. Na Urquell tem uns 20 equipamentos de braçagem paralelo para eles conseguirem fazer essa produção tão grande e ainda fazerem esse processo com chama direta, com tina de cobre, para fazer essa caramelização e essa produção de reação de Maillard. Então é a mesma cerveja, a mesma base, Malt Pilsen no SAS. Pode ser uma cerveja alemã, pode ser uma cerveja tcheca. Na cerveja alemã, eles podem usar decocção também, mas eles vão usar essa decocção mais branda, não vai ter esse estresse térmico, não vai ter esse desenvolvimento de cor e sabor térmico. E na cerveja tcheca vai ter esse desenvolvimento de cor e sabor térmico. Faz parte do conceito da cerveja. E aí a gente tem isso. O Leandro com a cerveja clara dele, feita só com Malt Pilsen, e eu com a minha cerveja dourada, feita também só com Malt Pilsen, por meio da decocção. E aí as pessoas falam, né, mas cerveja alemã também é feita com decocção. Mas a abordagem alemã para decocção é bem diferente. Tanto que na Caspar Schultz, que é a Ferrari dos equipamentos do mundo, assim, é o equipamento cervejeiro top do mundo, assim. Tem 3 no Brasil só. Só o imposto de importação desse equipamento dá mais de 1 milhão. Caralho. A decocção feita nela, ela nem chega a ferver o mosto. Então tem muito pouco estresse térmico. Agora na decocção tcheca tem muito estresse térmico. Não é muito legal? É só a abordagem de produção muda totalmente. Não é totalmente, ainda são cervejas parecidas, mas muda muito como a cerveja é feita. Aí depois tem outros detalhes de processo aí pra frente, né? A levedura tcheca é uma levedura que gosta muito de temperaturas baixas. Ela é a primeira geração de leveduras lagers que existe, então normalmente também faz um processo muito demorado, muito demorado. Leva 2 meses aí de produção a cerveja, mais ou menos, uma cerveja leve. Enquanto na Alemanha está modernizado, sei lá, em 21 dias você consegue tirar uma lager pensando numa lager comercial aqui. Mas claro, lá também vai ter cervejas que passam por lagers longos. Perfeito. Sensacional. Isso deve ser muito... Deve ser não, é muito parecido com cozinhar, de uma maneira geral. Pô, eu tava pensando nisso agora, Lud. Tipo, sei lá, minha avó fazia feijão na panela de ferro. Deve ser completamente diferente daquilo que a gente tá fazendo hoje. Só pra falar do que você acabou de falar, do uso da panela de cobre. Cara... É exatamente o paralelo que eu ia fazer, cara. Do feijão, inclusive, ou da avó, que a minha avó, minha família é mineira, então usava muito aquelas panelas de tacho, sabe? De bater e tal. É um gosto diferente só na mudança de panela. A receita familiar tá aí, tá espalhada. A minha avó usava, os filhos e filhas da minha avó usavam, agora os netos estão usando, né? As mesmas receitas, mas o gosto é diferente. O gosto da minha avó ninguém mais alcança, cara. E isso com a mudança só de panela. E a gente pode fazer o mesmo paralelo, ó, porque Perfeito. Modernizou. Hoje a gente usa panela de pressão de inox, que tem a vantagem do ponto de vista de processo, fica mais rápido, mas o resultado sensorial é diferente. Totalmente. Perfeito. Mas, gente, só ficando bem claro, ambas cervejas são maravilhosas. Total. Eu adoro cerveja alemã e tcheca. Eu faço as duas, eu tenho meu amor especial pela cerveja tcheca, porque meu estilo preferido é Bohemian Pilsner, mas de vez em quando, esse excesso de açúcar que elas têm me enche o saco e eu vou pra uma Monique Reps. Que aí já tem... Perfeito. Olha só, até o momento a gente está falando de um universo todo muito grande, a partir das mesmas bases, e que promovem grandes cervejas diferentes a partir das mesmas bases, sem juízo de valor. Até agora que você falou, já que você trouxe juízo de valor, eu vou trazer juízo de valor. Vamos falar daquelas que é a queridinha dos sommeliers, queridinha dos produtores, mas é discutida entre os consumidores. As cervejas ácidas. Vamos falar de Berliner Weiss, Catarina Sauer e a Florida Weiss? Essas são cervejas também que elas, na verdade, essas são mais difíceis, porque elas partem de uma base parecida, elas partem de um processo parecido, mas elas são ainda parecidas, né? Se for ver. Tem essa briga que a nossa Catarina Sauer nada mais é do que uma Berliner Weiss com frutas. Tem esse debate? Tem, é um tema
que já foi polêmico, hoje não é muito polêmico, É. já foi mais polêmico que isso, mas, bom, é um fato, a gente tem esses 3 estilos, na verdade 2 só reconhecidos. Florida Vice não é um estilo que é reconhecido pelo BJCP, que a gente está usando aqui como guia, né? Mas existe lá na Flórida esse movimento similar ao que aconteceu em Santa Catarina, bem parecido, e existe uma proposta bastante semelhante. Bom, cervejas ácidas, vocês gostam, primeiro de tudo? Qual que é a opinião de vocês sobre Berliner Weiss Catarina Sour? Eu gosto bastante. Eu estou no processo de adaptação. Eu estou aprendendo a gostar. E eu acho muito ruim essa história de aprender a gostar. Porque depois que gosta, aí eu aprendi a gostar de café bom. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Tem este lado, que não era por esse que eu estava falando, mas eu acho que existe uma certa, sei lá, quase arrogância de dizer que tem que gostar, então você tem que aprender a chegar nesse paladar, sabe? A entender esse paladar. O ponto é, eu adoro coisas ácidas. Cerveja eu tenho problema. Eu não sei se é a carbonatação com a acidez, sabe? Se é essa mistura que causa esse estranhamento para mim, mas eu ando experimentando mais e tem coisas que eu tenho bebido melhor, sabe? Assim, eu tenho desenvolvido, é foda, porque eu tô tentando evitar termos e palavras muito comuns que são desenvolva o seu paladar, treine o seu paladar, sabe? Porque é para gostar ou não gostar, amigo, sabe? Eu sempre brinquei falando assim, ninguém precisou se adaptar à lasanha. Alguém dá uma lasanha para alguém, ele gosta. Não vem com esse papo de, não, lasanha é um gosto adquirido. Não é. Lasanha você nasce gostando, meu querido. O que é bom e não precisa ser explicado, né? Bom e pronto. É, exatamente. Mas eu tenho experimentado porque eu gosto de coisas ácidas. Gosto mesmo. Existe um fator que eu ainda não sei qual é, das cervejas ácidas, que não me faz gostar muito. Mas eu gosto. Eu acho, sim, que a cena aqui no Brasil começou com exploração demasiada de acidez, né? Foi o que aconteceu com a IPA também. Quando começou a popularizar a IPA, as pessoas iam atrás. Antigamente, IPA era amargor, né? E aí começou amargor, aumenta IBU, e as IPAs, na verdade, elas eram bem ruins. Hoje são IPAs muito melhores que a gente tem, porque as pessoas foram pro lado do equilíbrio, pelo lado do aroma. E quando começou a popularizar as cervejas ácidas aqui, as cervejas de acidificação rápida, né? Tem as cervejas belgas de acidificação super lenta, leva ano ou anos para serem feitas. Mas falando dessa vertente que a gente está falando aqui, aconteceu o mesmo movimento, das pessoas explorarem muito a acidez, muito. E aí fica uma coisa ruim mesmo. Hoje tem cervejarias que vão muito pro lado do equilíbrio, são cervejas muito mais agradáveis. Eu gosto de cervejas ácidas que elas estão ali. É interessante, porque a acidez ela é muito contrabalanceada por dulçor. O pH da Coca é muito mais baixo do que o pH. O pH é o nosso parâmetro de acidez, né? Quanto menor o pH, mais ácido é alguma coisa. O pH da Coca é muito mais baixo, ou seja, a Coca é muito mais ácida do que a cerveja sour mais ácida possível. É pelo menos o pH... Deixa eu ver aqui, vamos procurar o pH da Coca. Eu acho que deve ser uns 2,10. pH Coca-Cola, 2,5. Eu tenho aqui no meu tanque uma cerveja que ela tem pH 3,5. É uma unidade de diferença. Isso aí dá 10 vezes mais acidez, porque a escala de pH, cada um ponto é vezes 10. Então a Coca ela é 10 vezes mais ácida do que a sour que eu tenho aqui. E é uma sour ácida. Só que você não sente acidez nenhuma porque ela é equilibrada com açúcar. Você não precisa de tanto açúcar assim. Eu nem tô aqui para falar que a Coca tem 1 tonelada de açúcar. Você nem precisa de tanto açúcar aqui assim. Mas ela tem. Ela tem. Deve ter 10% de açúcar, se eu fosse chutar. Então, se você tiver um açúcar residual na sua cerveja ácida, você mascara a acidez, você equilibra a acidez. É muito importante, igual na cozinha. Na cozinha é importante equilibrar a acidez e dulçor. Perfeito. Então, isso é muito importante. E eu gosto de fazer sours que não são tão ácidas. pH 3.5, 3.4 é um pH ok, deixando bastante açúcar residual para equilibrar. E eu vejo esse movimento acontecendo, muitas cervejarias fazendo esse movimento. Eu acho que você não achou a sour equilibrada ainda, hein, Leandro? Cara, eu já bebi algumas que eu gostei. E talvez seja por isso, por elas estarem mais equilibradas, estarem menos extremas, menos radicais. Talvez. Eu gosto de falar de sutileza.
sabe? É boa. Eu acho que, de vez em quando, em algumas cervejas ácidas, eu acho que falta um pouco de sutileza. A pessoa quer chegar com o pé na porta. Ou como se fosse aquela cica do caju, que você sente aqui naquela travinha aqui no maxilar, sabe? Quando ela pode ser um negócio mais suave, super refrescante, que é uma delícia de beber, que pode ser introdutória para muitas pessoas, porque parece drink. Quem fala que não gosta de cerveja poderia gostar dessa, enfim. Mas eu também acho que é uma evolução, como você disse. Começamos com IPAs muito pancadas e agora a gente tá com IPAs que tem características mais marcantes, sem terem o tal do harsh, né? Que fica deixando aquela coisa gato agarrado na tua garganta. Entendeu? Eu, inclusive, finalizei uma hoje. Eu tava testando essa levedura nova aqui que estou mostrando para vocês, CV7, que é uma levedura que ela facilita bastante o processo de produção de sour. Fazer sour é um saco. Leva 2 processos de fermentação, 2 micro-organismos, e essa levedura aqui, embora não tenha muito controle sobre o que ela vai fazer, ela gera uma cerveja tão agradável, mas tão agradável que tá até perigoso. Eu pego um copo para provar um pouquinho, quando eu vejo o copo foi embora. E tá muito fácil de ver. Eu normalmente também não gosto tanto assim de sour, mas essa aqui, feita com essa levedura, tá bem interessante. Perfeito. Então, voltando aqui para essa história toda, a base delas é isso. É uma mistura, como você tinha comentado no começo, né? É cevada e trigo, com essa ênfase na acidez. E aí, o que você mostra de variação, mesmo que pouca, entre esses estilos que a gente estava comentando aqui, né? A Berliner Weiss, a Catarina Sour e a Florida Weiss. Berliner Weiss, ela foi quem começou tudo, é um estilo clássico alemão, né? Ela vem de um processo de acidificação natural. Se você pegar seu mosto, seu bagaço ali de malte, seu mosto, e não colocar a levedura cervejeira, deixar ele ali parado, provavelmente veio de um alemão que bebeu demais no meio do processo e esqueceu o mosto ali e não colou a levedura. Se deixar ter o mosto parado, ele vai acidificar naturalmente. Tem lactobacilos no ar, esses lactobacilos vão cair no mosto, vão consumir parte do açúcar e gerar ácido lático, e vão acidificar, e vão parar ali num pH 3.8 a 3.2, mais ou menos, podendo ser menos ácido ou mais ácido. Então, provavelmente é assim que aconteceu. Eu estava fazendo uma cerveja de trigo na Alemanha, deve ter sobrado um pouco de mosto mais ralo ali. Normalmente a Berliner Weiss, ela é uma cerveja de menor teor alcoólico, né? Em 3,5 por aí. Deve ter sobrado aquele resto de mosto que lavou ali, de trigo e malte pilsen. Ele ficou lá, acidificou, e aí falaram, é bom o negócio. E na Berliner Weiss, tradicional, não vai fruta, embora é comum tomar ela com suco de fruta. Isso é uma coisa bem comum lá na Europa. Cervejas mais leves que você toma junto com suco de fruta. A Radler da Alemanha também é a mesma coisa. Então isso era muito comum. O que aconteceu? Veio aqui no Brasil, pegaram essa mesma base, esse mesmo processo, aumentaram um pouquinho a quantidade de malte para aumentar um pouquinho o teor alcoólico, fizeram exatamente o mesmo processo, o processo tradicional chama Kettle Sour, e aí, porque a cerveja básica ela pode ser até um pouco sem graça, tanto que os alemães normalmente tomam ou podem associar com suco, né? Pode tomar ela sem nada também, mas ela fica mais interessante se você associar com alguma fruta, porque ela é bem refrescante e tudo mais. Começaram a fazer a mesma cerveja aqui colocando fruta. Um monte de cervejaria em Santa Catarina começou a fazer isso e acabou sendo consolidado como um estilo. Antigamente as pessoas tinham muita briga com isso, não tem nada diferente da Berliner Weiss, só pegou a Berliner Weiss e colocou fruta. Mas o fato é, todo mundo faz e é gostoso. É isso. Então, vamos colocar e é reconhecido pelo BJCP, hoje como estilo. É isso que importa, exato. Nos Estados Unidos, fizeram o mesmo movimento. Lá na Flórida, tem muitas cervejarias produtoras de cervejas ácidas, e lá eles fizeram a mesma coisa. Pegaram essa cerveja alemã, Berliner Weiss, é um teor alcoólico muito baixo, aumentaram o teor alcoólico, e associaram com fruta, porque fica aquela coisa refrescante, a acidez é refrescante, não tem amargor, você coloca a fruta ali, harmoniza muito bem, é legal, parece um drink, como você falou, Lud, parece um drink o negócio. E aí lá também tem a Florida Weiss. Cervejas são muito parecidas, assim, conceitualmente as 3 cervejas são muito parecidas. Se você pegar uma Berliner Weiss e adicionar fruta, ela é muito parecida com a proposta de uma Catarina Sour. Se você pegar a Florida Weiss, é basicamente a mesma coisa. O que eu senti de diferença das Floridas Weiss que eu tomei até hoje é que, às vezes, elas exploravam teores alcoólicos um pouco maiores e exploravam também frutas não frescas. Catarina Sour é meio que necessário ser fruta fresca. Se você colocar uma fruta não fresca, você está fugindo do estilo. Eu tomei uma lá, tem uma cervejaria que basicamente só faz isso lá. Como que é o nome? Uma cervejaria só com um tema de Star Wars. Nossa, eu esqueci o nome. Ela é icônica, porque ela faz muita sal. E eu tomei uma lá, uma Florida Weiss, que era de laranja com baunilha. Eu vi aquilo no TEP, falei, tem nada a ver. Acidez, mais laranja, mais baunilha, o negócio não vai ficar bom, não.
Parece uma coisa que fica bom, Leandro? Cara, não, né? E ela não era uma Catarina Sour, ela não parecia uma Catarina Sour, mas foi uma cerveja maravilhosa, eu adorei a cerveja. Então a gente pega aqui como uma diferença. Tradicionalmente, você não faz Berliner Weiss com fruta, embora você possa tomar ela com um suco de fruta. Catarina Sour faz o mesmo processo da Berliner Weiss, um pouquinho mais alcoólica normalmente, e toma ela, normalmente você associa com uma fruta. Frescor e brasilidade fazem parte da Catarina Sour. Você não vai pegar uma Catarina Sour de laranja curaçao com baunilha. Isso não é uma Catarina Sour. Isso foge um pouco da proposta da Catarina Sour. Embora você pode pegar no contexto da Flórida ali, pegar a laranja curaçao, que está ali perto, Curaçao está ali pertinho da Flórida, e pode adicionar baunilha. E fica, não é tão fresca quanto é a proposta de uma Catarina Sour, mas fica uma cerveja maravilhosa. Essa cerveja foi uma das cervejas, sabe? Às vezes você toma uma cerveja que você se surpreende na vida. Essa cerveja me surpreendeu, porque o segredo da vida é não ter muita expectativa, né? Eu ia falar isso. Quando você pensa uma cerveja ali, puta, laranja com baunilha, não faz sentido o negócio. Eu ia falar isso. Existe uma máxima que eu já falei mais de uma vez nesse programa e falo muito na vida, que a expectativa é a mãe das merdas. Você cria uma expectativa ou não tem expectativa nenhuma, você degusta de outro jeito. Então, talvez ela nem era tão boa, mas como eu tava achando que ia ser ruim... Exato, exatamente, é esse ponto. Meu amigo, eu assisti Thor, Amor e Trovão. Tinha tanta gente me falando que era horrível. Quando eu fui ver, eu falei, nem é tão ruim. Eu compartilho dessa mesma opinião. Porque eu fui um dos últimos a ver, tanta gente falava que era horrível, que quando eu vi, eu tava esperando uma coisa horrível e não era. Então, é isso, a expectativa que a gente constrói. Tem esse fator. Tá certo. Para quem quiser conhecer essa cervejaria, chama J. Wakefield. É uma cervejaria que, para quem gosta de cervejas ácidas, vale muito a pena. Como é que é o nome mesmo? Já mal não consegui pegar. J. Wakefield. Os caras são viciados em Star Wars. Ah, ela é de Miami. Ela é de Miami, fica no bairro lá, só das pichações bonitas lá. É no Wynwood. Wynwood. Eu fui na cervejaria. Muito legal a cena lá também. É muito legal. Das pichações, não, do grafite, gente. Desculpa. Exato. Não, mas o bairro é muito legal, tá, tipo, super sendo revitalizado, assim, sabe? Tipo, muito artista, muito ateliê. Aí, como você falou, muitos grafites, muitas pinturas, lindo, muita arte. É muito lindo, é. Muito judeu, comi coisas de kosher numa padaria maravilhosa que tinha por lá, enfim. Eu fui nessa, muito legal, muito legal. Então, assim, o que eu vou falar de diferença? As cervejas, elas têm a mesma base comum, processo comum. Aonde que a gente diferencia ela? Basicamente em como a fruta é adicionada. Na Catarina Sour, a gente espera que a gente tenha frutas bastante frescas e que esse frescor faça parte da cerveja. Se for pegar uma calda de morango e colocar numa Catarina Sour, você desvirtuou a proposta do estilo. Embora uma calda de morango, dependendo de como é essa calda de morango, faça sentido numa Berliner Weiss. Um suquinho, uma caldinha ali de morango. Para a Flórida Weiss, essa eu tenho menos base, né? Eu tomei poucas e ela não é um estilo tão bem definido, mas da minha impressão do que eu tomei até agora, elas são cervejas que podem explorar OGs maiores, menos frescor e frutas diferentes. A Catarina Sour vai ser feita com frutas do Brasil, frutas que transmitem esse frescor. Flórida Weiss vai ser feita com frutas e outros insumos, né, outros produtos que são comuns ali à região da Flórida, do Caribe como um todo, que é como o caso da laranja curaçao e da baunilha. Baunilha é muito estranho pensar numa Catarina Sour. Mas, eu vou ser sincero, tem uma interseção ali que ninguém tem como dizer se é uma ou outra, não. Vamos à polêmica. Flórida Weiss é o estilo que os americanos copiaram dos brasileiros. Eu vou te falar, quando você foi, ela falou da Berliner Weiss, dessas características dela, que ela que foi a mãe, digamos assim, de todas, aí a gente vem pra Catarina Sour, que é a adição de frutas frescas, e depois a Flórida é mais ou menos a mesma coisa que a Catarina Sour, mas, enfim, talvez um pouquinho mais alcoólica em algumas situações, aí adicionam outros adjuntos e tal, não sei o quê. O Brasil tem essa coisa, né? Esse estilo já existe. A gente tem essa síndrome que é tão ruim falar do vira-lata, a gente cria um negócio que pode ser legal, que é diferente, a gente quer batizar e tem uma galera que fala, não, já existia isso antes, aí veio um americano e fez isso com todos os estilos. A gente falou aqui, logo no começo, quando a gente tava falando das cervejas da base de trigo, que falou da Weiss, da Wheat e da American Wheat. Tacavam lúpulo e chamavam de American Something, né? Exato! Entendeu? Eles têm muito mais autoestima do que a gente. Eles fizeram a releitura de todos os estilos, basicamente, né? Exato. Alguns foram reconhecidos como estilos próprios, outros não. Quase todos os estilos que a gente imaginar tem sua releitura americana. Pega, sei lá, todos basicamente, né? Tem a cerveja inglesa, você tem a versão delas americana. Tem a
a English Porter, você tem a American Porter. Qual que é a diferença? Muito parecido conceitualmente, a base é muito similar, muda o perfil de lúpulo. E aí vai com todas as... Claro, uma abordagem bem simplista, né? Como os estilos vão evoluindo, eles vão ganhando nuances bem particulares com o tempo, mas originalmente era bastante isso. Igual. Os Estados Unidos tinham lúpulos diferentes e tinham leveduras diferentes. A levedura dos Estados Unidos era mais neutra e os lúpulos eles eram mais tropicais, tinham esse perfil mais tropical. Então, originalmente, eles pegaram as cervejas clássicas do mundo como um todo, da Bélgica, da Inglaterra, da Alemanha, trouxeram para lá. Algumas deu certo colocar o lúpulo americano, outras não deu tão certo. As que não deram tão certo foram mudando, tendo outras mudanças, que é o caso da IPA. A IPA foi isso. Vamos falar da IPA? Calma! Agora a gente vai falar da IPA como, Leandro? Explica pra ele como é que vai ser a IPA. Você aí que é apaixonado pela IPA, que quer saber da IPA, vira mecenas, garoto, para ouvir conteúdo extra, conteúdo que só os nossos mecenas recebem, porque a gente deixou a grande polêmica da IPA pro final, para os nossos mecenas. Se você for nosso mecenas, você recebe esse conteúdo extra. Então, vira. Jamal, aqui para os nossos ouvintes que não são mecenas, a gente encerra e eu te agradeço demais por esse papo que a gente teve. Essa retrospectiva dos estilos e suas diferenças, para mim foi muito legal ouvir, porque eu fiz aquilo que a Lud falou, né? Você vai ouvindo e vai falando, caralho, é mesmo, aqui tem mais isso, aqui tem mais aquilo, tal. Aqui tem mais essa característica, ganha isso, perde aquilo, muda isso. Muito legal, muito obrigado, Jamal. Valeu, Leandro. Foi um super prazer ter o Jamal aqui, mas como o Leandro disse, a gente vai prender ele mais aqui um cadinho para falar das IPAs, mas só para quem é mecenas. Então, muito obrigada. Leandro, termina o programa daquele jeitinho que a gente gosta. Então, a gente gosta de agradecer aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana, recebendo conteúdo extra agora sobre essas variações das IPAs. E hoje eu gostaria de destacar aqui e agradecer ao Danilo Ramalho, a Fernanda Santos, ao Gabriel Almeida, ao Marcelo Leal, que gosta tanto de ácidas quanto eu, ao Rogério Bittencourt e ao Thiago Cassé. Obrigado, gente. É isso aí, pessoal. E até semana que vem. Até semana que vem. Se você gostou desse episódio, considere ouvir também tudo sobre a criação de receitas de cerveja, papo com Beto Tempel, no episódio 107. Este podcast foi editado por Play Áudios.